Então você tem um processo de colonização e na própria modernidade, preste atenção, na própria modernidade, onde se cria o colonialismo, onde se cria vários problemas, por exemplo, a ideia de catequizar os índios, que vem daquele mesmo Lutero que a gente estava começando, né? Então você começa com o Lutero fazendo contra-reforma, não, fazendo a reforma protestante, a Igreja Católica se enfraquece e a Igreja Católica, para reagir à perda de fiéis, ela faz uma série de planos. Um desses planos também é a catequização dos povos americanos que estão sendo colonizados, primeiramente por Portugal e Espanha, e Portugal e Espanha têm essa pegada na formação de sua identidade nacional, somos católicos. Então, quando Lutero joga a merda no ventilador, Portugal e Espanha continuam católicos. Então, perceba, tem uma linha que tem rupturas e continuidades. Então, Portugal e Espanha continua católico e quer catequizar os índios lá. Só que veja como o mundo é curioso. Esse projeto de briga entre católicos e protestantes que impulsiona o projeto católico de catequização de índios, em certa medida, protege os índios aqui no Brasil de uma coisa que a própria Igreja Católica tinha feito um tempo atrás, que era autorizar a escravização de qualquer pessoa que for pagã e etc, etc. Certo? Tem uma bula papal que diz assim, ó, rei português pode escravizar quem quiser, foda-se. Certo? Se não for cristão, pode escravizar quem quiser, tá tudo certo. Passa uma bula papal, assim, que é reafirmada por vários papas. Nesse momento em que você tem uma outra dinâmica de poder, agora você tem jesuítas vindo para o Brasil para catequizar indígenas, para aumentar a quantidade de pessoas no mundo que são católicas, porque você está perdendo coisa na Europa. Essa pressão, quando os grupos jesuítas querem catequizar algumas pessoas aqui no território que seria o brasileiro, você tem escravocratas colonizadores que vão brigar contra os católicos e os jesuítas vão falar, não, aqui na minha casa não. Aqui na minha casa eu tenho outra coisa para fazer, eu tenho que catequizar essa gente, não escravizar. Aí veja, o próprio indígena vai preferir ser escravizado ou só perder sua cultura? Muito mais legal só perder sua cultura, não é isso? Então, muitas vezes, o que acontece é que, na prática, os jesuítas protegiam índios de escravizadores. É um fato. Então, veja, as dinâmicas de poder, elas são complexas. Né? Elas são complexas. Então, eu posso reivindicar a modernidade? É claro que eu não vou reivindicar nem os jesuítas da modernidade, né? Está na época moderna, nem os jesuítas da modernidade eu vou reivindicar, nem muito menos o colonizador que acha que está tudo certo escravizar algumas pessoas. Mas quem que está na modernidade também? Rousseau. E Rousseau questiona Aristóteles, que é da antiguidade, que ele servia de justificação para Hugo Grotius, que defendia que escravizar está tudo bem desde que seja numa guerra justa. Então, veja, quando os jesuítas dizem assim, ó, você não pode escravizar pessoas, está no texto que vai ser passado pelo rei português, dizendo assim, não pode escravizar pessoas, a não ser que seja numa guerra justa. Que a guerra justa é a fundamentação do Hugo Grotius, baseado em Aristóteles. Quem questiona isso? Rousseau. Então, veja, eu estou me baseando, quando eu falo assim, eu vou fazer a defesa da modernidade, eu estou falando que eu vou defender o Hugo Grotius? Claro que não. Eu vou ressaltar que o Hugo Grotius é um moderno. Mas é um moderno que recorre a Aristóteles para justificar a escravidão moderna. Para se fuder o Hugo Grotius. Eu vou defender os jesuítas? Alguns deles sim. Alguns deles sim. Porque alguns deles realmente queriam proteger aquela galera por motivos, e aí as relações de poder, eu sei. Mas tinha gente que pensava, não, porra, essa galera aqui é gente. Bartolomeu de las Casas. Pelo amor de Deus, para de tratar mal os indígenas. E ser humano isso aqui. Bartolomeu de las Casas. Um católico moderno. Um católico moderno. Defendendo os indígenas. Vou defender esse cara, é óbvio. Vou colocar ele debaixo do braço, vou colocar na minha tradição, é óbvio. É óbvio. É óbvio. Agora, nem sempre acontecia assim. Como, por exemplo, em São Paulo, a respeito de Tibiriçá. Não é isso? Em que os católicos servem de meio de campo para você acordar com um indígena para que ele faça pacto e coloque a filha dele para casar com o general lá, com o cara que era supremo Pokémon dos portugueses. Para quê? Para ele, nesse acordo nupcial, fazer um acordo político e ele ajude a caçar os indígenas da região que estavam resistindo à colonização. Ajudado por quem? Por jesuítas. Esse processo foi ajudado por jesuítas. Então, todo jesuíta é gente boa? Não, gente, você tem que estudar as coisas. Não dá para você passar a linha assim e falar, todo moderno é legal. Você tá maluco? Toda modernidade é legal. Você tá doido? Agora, dentro desse processo inteiro que a gente está mencionando, na modernidade surgiu a defesa, como Rousseau, de que não, peraí, quem disse que está tudo bem escravizar pessoas?
Quem disse? Então eu vou reivindicar Rousseau. Claro que eu vou reivindicar o Rousseau. Ah, então o Rousseau acertou em tudo? Não. Aí quando ele disser alguma merda, eu vou falar: aqui o Rousseau tá dizendo merda. E bola para frente. O que não dá nessa crítica à modernidade é fazer o elogio de que no passado era melhor. Vocês estão tudo doido. No passado era melhor onde? Quando tinha escassez de comida para todo mundo? Ah, não, mas agora ainda tem uma escassez do caralho e a gente tem uma produção foda e podia acabar com essa escassez. Eu concordo, é uma crítica para frente, né? Então, agora que você tem uma produção do cacete e ainda tem gente passando fome, algo tá errado. Mas não vamos voltar para a época em que fazia assim e era escassez e todo mundo começava a morrer no meio da rua, né? Pelo amor de Deus. Regressismo é que não dá. Regressismo é que não dá. Você vai observando os fatos e, pelo amor de Deus, você não vai me dizer que no momento atual em que você estava vivendo, bom mesmo era na Idade da Pedra. Né? Bom mesmo era viver no Império Romano. Porque aí você é um. Né? O que os fascistas fazem? Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Bom mesmo era viver na Grécia Antiga, quando tinha escravidão normalizada, legalizada, era da estrutura social. Pelo amor de Deus. Você conhece o livro do Henri Arvon, O Ateísmo? É bom? Conheço não. O que tu acha de Emile Cioran? Não acho nada.